Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e um bom dia especial a todos os nossos fiéis telespectadores. Estamos começando mais um programa Mega Vida e hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos muito importantes: missões e ações sociais. Qual é a sua visão sobre missões? Como você vê as ações sociais e a Igreja de Jesus? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, o programa só está começando. Gênesis 12 fala da chamada de Deus a Abraão. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É aqui que nós vemos Abraão como essa figura missionária que obedece a Deus, que dá o segundo passo em cumprir a vontade de Deus, sem ter medo e sem olhar para trás, mas firmado em uma palavra, firmado em uma chamada de Deus, Abraão vai cumprir com os sonhos de Deus na sua vida. Nós estamos tratando sobre missões e ações sociais. Eu acredito que estes dois andam juntos, esses dois aspectos da igreja devem caminhar junto, em missões, cumprindo esse ID, saindo, seja para uma outra nação, seja para a sua própria cidade, para o seu próprio bairro, mas o importante é que nesse sair, nesse ID, você não pode deixar de ter as ações sociais que vão mudar toda uma sociedade, que vão mudar todo um povo. E é neste ponto que eu queria fazer essa convocação a você que é a Igreja de Jesus, a você que pertence ao reino de Deus, que você possa levar o amor de Deus, estender a mão ao próximo, como nós temos feito através da AGE, Aliança Jovem Internacional, que tem como alvo principal a juventude, em tirar a juventude de um mundo de violência, em um mundo de banalidades e de tantas circunstâncias que afetam o jovem. A Aliança Jovem Internacional, a AGE, é uma OCIP 100% amazonense, gerada aqui em nossa terra e já trabalhou em várias nações e em todos os estados brasileiros. A AGE tem um propósito e um foco de envolver a juventude e toda a sociedade na palavra de Deus, no reino de Deus, através das ações sociais e de missões. Entendemos que é desta forma que o reino de Deus vai entrar em cada indivíduo e levando esta pessoa a ter uma experiência de crescimento pessoal, de crescimento social e principalmente crescimento espiritual. Assim, como pessoa, nós vamos gerar verdadeiros cidadãos, não só da terra, mas do céu. E é isso que a AGE proporciona e leva a cada um, através das ações, nos esportes e em tantas áreas da sociedade que nós estamos trabalhando. Nós queremos que o reino de Deus cresça e avance sempre.
para você sentir um pouco da emoção que é ver um jovem entrando nesse lindo trabalho missionário, você vai acompanhar agora um lindo depoimento dos missionários Abraão e Isabelle e ver como Deus agiu na vida deles, levando eles ao trabalho missionário. Bem, meu nome é Abraão Carlos, tenho 26 anos, estou casado há 2 anos e 10 meses e é um motivo de muita alegria poder falar de missões, estar em missões. A história praticamente é essa, nasci num berço evangélico, mas eu vi que Deus queria mais de mim. Eu vi que eu precisava buscar mais ao Senhor. Não bastava só ir para a igreja ou fazer evangelismo, mas precisava de um relacionamento pessoal. E aí foi onde a minha vida começou a mudar e é onde ela mudou para melhor, é claro, até hoje. E estou muito feliz por tudo que Deus tem feito e sei que continuará fazendo em minha vida e na vida da minha esposa. Bom, meu nome é Isabelle, sou esposa do Abraão, somos casados há 2 anos e meio, como ele disse. Tenho 26 anos também. A gente está em missões juntos desde 2009, onde a gente fez a nossa primeira escola missionária, que foi a ETED. A gente fez a escola na Venezuela, que é a primeira escola da Jocum, né, que nós somos da Jocum. Depois nós nos casamos em 2010 e depois seguimos em missões, ajudando as igrejas, tanto as de Brasília quanto as daqui de Manaus. Renunciei a cidade onde eu morava, o conforto, por assim dizer, renunciei muita coisa, mas valeu a pena. A renúncia que a gente faz para Deus, Deus dá 100 vezes mais. Deus dá muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Então, uma renúncia muitas vezes é difícil para a gente dar o primeiro passo da renúncia, mas vale a pena, porque a renúncia para Deus sempre Deus vai dar em abundância. Um momento que me marcou muito foi na Índia, quando nós estávamos fazendo um trabalho numa favela, assim, um lugar bem pobre, onde tinha crianças assim, em situações realmente que eu nunca pensei que ia ver. Eu já vi muita coisa aqui no Brasil mesmo, mas lá na Índia foi uma situação bastante difícil. E nós estávamos em um lugar levando comida, né, aos necessitados, às crianças. E aí veio uma criança de mais ou menos uns 5 anos de idade e ficou, como não entendia, né, um indiano, um hindi, ela ficou pedindo para eu colocar a mão na cabeça dela. E aí eu não entendia isso. E aí um indiano falou para mim, ó, essa criança quer que você faça uma oração por ela, porque ela tem a esperança que o Deus do estrangeiro irá tirar ela dessa situação. Então foi algo que me marcou muito. Você está vivendo a sua vida, você está vivendo o seu momento muito confortável com tudo, e quando você olha para o lado, você vê uma situação totalmente diferente daquela que você está vivendo. E para mim marcou muito essa situação. E ver que em qualquer lugar, não só na Índia, tem pessoas que precisam e necessitam do amor de Deus. E isso é algo que sempre mexe muito com a gente. Você que, como nós, tem um chamado missionário, você sente que você tem que fazer algo mais da sua vida, você que ama a Deus, você sente que tem um chamado missionário, se posicione para isso, se capacite nisso. Então não espere tudo cair do céu, tome um primeiro passo. Daniel tomou um primeiro passo de não comer a comida do rei. Davi tomou um primeiro passo de enfrentar o gigante. Você vê que Deus não pediu isso para ele. Então se você sente isso, tome um primeiro passo com relação a isso. Seja passar a orar mais, seja se inscrever em alguma instituição missionária para aprender um pouco mais de Deus. Comece a fazer algo na sua igreja, então dê um primeiro passo. Eu sei que nisso Deus irá te honrar e irá também te direcionar no seu caminho. E o que eu tenho para falar é que não tenha medo. Se você ficar focado no mundo, ficar focado na sua família, ficar focado nos seus medos, talvez você nunca vá. E vai se tornar uma pessoa frustrada, porque vai chegar ao longo da vida e, pô, eu podia ter ido. Eu podia estar falando aí no lugar do Abraão, mas simplesmente por alguma dificuldade interna, não tanto externa, mas por um medo ou alguém da família, você não foi. Então coloque em primeiro lugar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar significa que, em
importa mais o que Deus tem para você. Colocar Deus em primeiro lugar significa que importa mais o que Deus quer de você, o que Deus pensa de você. E isso vale a pena. Isso vale a pena. Antes de estar em missões, eu acho que eu sobrevivia. Eu tentava sobreviver. Mas hoje em missões eu posso dizer que eu vivo. Eu vivo porque eu me encontrei, eu vivo porque eu ajudo pessoas, eu vivo porque eu me sinto realizado em Deus. E isso não tem nada que pague ou nada que venha tirar esse amor que eu sinto hoje por Deus, por missões e pelas pessoas. E agora você vai acompanhar o nosso culto, que teve um tema maravilhoso, quebrando paradigmas e melhorando o meu desempenho. Você com certeza será grandemente abençoado. E você já é um convidado nosso a estar conosco em nossos cultos. Então, hoje vamos falar sobre quebrando paradigmas e melhorando o meu desempenho. Eu vou já dizer para você o que eu quero dizer com isso, tá bom? Então são textos relacionados a Gideão, em 1 Samuel, e Juízes, que é o texto sobre Davi. Diz o seguinte, 1 Samuel 17, 23. Enquanto conversava com eles, Golias e o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Juízes 7, 17 e 18 diz: E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Vamos repetir? Pelo Senhor e por Gideão. De novo. As mulheres, os homens, os abençoados. Tem muito mais gente abençoada do que uma mulher junto. Então, pelo Senhor e por Gideão. Pode tomar seu assento um momentinho. E eu quero começar fazendo uma declaração. E a declaração que eu quero fazer sobre você é o seguinte: que meu desempenho não está ligado em viver os valores comuns humanos em minha sociedade, e sim em conhecer e viver a palavra de Deus no mundo em que vivo. Tem um texto que eu gosto muito de citar ele, tenho ele decorado, porque cito muito, eu uso ele muito na minha vida diária, que é Romanos 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, quando eu digo que o meu desempenho, que a minha evolução diária, o meu dia a dia, o meu comportamento diário, ele não deve estar ligado somente, exclusivamente a valores humanos, a valores superficiais. Mais ainda, ele precisa estar ligado profundamente aos valores espirituais e a valores do céu. O ano passado nós tivemos como palavra profética para o ano de 2012, que venha o teu reino. E esse ano de 2013, o tema é céu na terra. Diga comigo, céu na terra. Então, o que há no céu que é bom para a terra? O que tem no céu que é bom para a terra? Tudo. Tudo.
tudo que tem no céu. No céu tem, por exemplo, tem maldade no céu? Tem o que no céu? Bondade. Serve para a terra? Serve. No céu tem a verdadeira beleza, diferente da terra. Na terra tem beleza, mas a beleza do céu serve para a terra? Serve. No céu tem santidade, tem paz. Tudo isso que tem lá serve para a terra? Então, esse ano, Deus está nos dizendo, vamos cultivar o desejo, cultivar, nos habituarmos a desejar o que tem no céu para a nossa vida. E eu tenho ensinado também à igreja que nós precisamos caminhar debaixo de 3 princípios, que é ouvir a Deus, obedecer a Deus e depender de Deus. Vamos repetir? Ouvir a Deus, depender, obedecer a Deus e, mais uma vez, ouvir a Deus, obedecer a Deus e depender de Deus. E como fazemos isso? Fazemos isso praticando diariamente, ouvindo a Deus através da meditação, através da oração, tendo o nosso tempo com Deus diariamente e colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. Mas eu quero usar 2 personagens para tratarmos do assunto quebrar paradigmas e melhorar o nosso desempenho nessa terra, mas não é o desempenho de um profissional. Não é, eu posso até dar uma pincelada sobre isso, mas não é só sobre isso que eu quero falar. Não é o desempenho de você como esposa, o teu desempenho como um ser aparentemente físico. Você está nesse corpo, você está nessa terra, você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Então você é um ser espiritual. Então você é uma pessoa, ou você é um ser espiritual, passando um breve momento nesta terra. E Gideão significa, no hebraico, guidon. Não é guidon de bicicleta, nem guidon de motocicleta, mas todas as vezes que você pegar no guidon, lembre-se de Gideão, ok? Que também é conhecido como Jerubbaal, e ele foi um dos juízes de Israel, nos tempos onde não havia rei. Teve um tempo na vida do povo hebreu que não havia rei. Meu Deus, imagina, não tinha rei, não tinha presidente, não tinha vereador, não tinha deputado estadual, federal, não tinha senador. Ora, como é que um povo pode ser governado dessa forma? Como pode? Quem governava Israel era Deus. Não é formidável isso? Parece difícil de entender, mas como o povo, ele tinha um sacerdote, ou na realidade ele tinha uma equipe sacerdotal. Então, essa equipe sacerdotal, ela, juntamente com o povo, eles eram governados pelo Senhor. O Senhor pessoalmente dava direção a Israel. Hoje isso não é possível em uma nação, pela própria situação globalizada que há, mas isso é possível em uma nação espiritual cujo nome é você. Diga o nome da sua nação. Esse é o nome da sua nação. Você é uma nação e Deus quer governar em você e através de você. Não é tremendo isso? Não é formidável esse ponto de vista? E Gideão, a palavra Gideão significa destruidor guerreiro. Eita bênção! Destruidor guerreiro. E também em algumas outras formas, dependendo da forma como é colocada no hebraico, também a palavra
poderoso ou lenhador. Ele foi o 5º juiz de Israel. Gideão e Davi tinham 3 coisas em comum. Deixa eu falar um pouco sobre Davi rapidamente. Davi, ele foi o 2º rei de Israel. Davi veio, eu tentei pesquisar, mas eu não consegui encontrar, mas segundo as minhas leituras, Davi, ele não era contemporâneo de Gideão, ele veio aproximadamente entre 250 anos, 350 anos depois de Gideão. Então, foram aí mais ou menos de 12 a 14 gerações, é muito tempo. A distância é muito grande. Eles não se conheceram, mas tinham várias coisas em comum. 3 delas é que eles vinham de uma família pobre e simples, e por isso não tinha expressão social. Segundo, tinha um Deus como Deus único e verdadeiro. Eles tinham intimidade com Deus. Eles conheciam a Deus e deixavam Deus operar na sua vida. E terceiro, que é justamente sobre aquilo que estamos falando hoje, eles quebraram paradigmas profundos em Israel. Para poder melhorar o meu desempenho em tudo na minha vida, eu vou precisar ser um quebrador de paradigmas. Vou precisar quebrar alguns paradigmas em minha vida. E o que é um paradigma, apóstolo? Paradigma não é o nome de uma criança nova. Ei, João Paradigma! Não é um nome composto. Paradigma é um termo originado do grego. Paradigma, que quer dizer, ou que significa modelo, padrão. São normas orientadoras, ou é o formato, um formato limitador, não é? O paradigma, exemplo, o paradigma é que na minha casa todo mundo só almoça de camisa, não pode sentar na mesa sem camisa. Alguém aqui foi criado assim? Não é? As mulheres principalmente, né? Vocês sentar na mesa sem camisa é uma coisa meio estranha. Eu também não deixo as minhas filhas sentar na mesa sem camisa, não. Mas, inclusive os homens, não é isso? Na sua casa não podia, na casa do meu avô também. Eu não podia de jeito algum, né? E quem ousasse quebrar esse paradigma, levava logo um bufetão celestial. Porque tomava o bufetão e via logo estrelas nos céus. Não é? Então o paradigma é que formata, ele delimita. O paradigma ele serve para dar forma a um pensamento e gerar um padrão. Paradigmas são delimitadores e são importantes em nossas vidas. Eles não são supérfluos. E não é uma praga. Ah, o apóstolo, ele disse que eu preciso quebrar paradigma, então eu vou chutar o pau da barraca. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir para a igreja descalço. Porque eu nasci para causar diferença. Se você vir para a igreja descalço, vamos chamar de doido. Não é? Se eu vim para a igreja descalço, vamos chamar de profeta. Mas se a ovelha vir para a igreja descalço, vai chamar de doido. Não, olha, o apóstolo. Deixa eu tirar aqui. A minha não está furada não, né? Olha, está vendo o apóstolo descalço? Sabe o que é? Profeta. Mas paradigmas servem para delimitar, mas dependendo do paradigma, ele limita um avanço. Então, quando quebramos paradigmas, em alguns momentos, nós avançamos. Por exemplo, antigamente havia o paradigma de que a Terra era plana. Quem estudou isso? A Terra era plana. Ora, enquanto a ideia que havia de que a Terra era plana, os navegadores, eles
eles não navegavam na direção do horizonte. Porque no final da terra tinha um abismo e tinha lá um ser vivente que tragava os barcos. Ter uma experiência com Jesus na juventude é um privilégio. É uma oportunidade de você estar livre de muitas guerras na sua vida. Assim como foi na minha vida aos 16 anos de idade, quando eu tive um encontro com o Senhor, através do esporte mesmo, né? Quando eu andava de skate com meus amigos, a gente ia de skate inclusive para a igreja, não é? Eu passei a ter uma outra visão do evangelho. Eu achava que eu não poderia andar de skate, que eu não poderia ouvir rock, que eu não poderia ouvir algum outro tipo de música, algum outro estilo, que eu iria ser um jovem realmente fechado, alienado, mas na verdade não era isso que Deus tinha para nós. Você, jovem, que gosta de esportes radicais, você que tem no seu coração esse desejo de praticar esporte, de música, dança, seja o que for, você pode ser um jovem profeta. Um jovem profeta que não se contamina com as coisas desse mundo, que continua assim, fazendo o que gosta, mas com a intenção de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a sua missão. Isso vai fazer de você uma pessoa realizada na sua vida. Você fazendo o que ama para o Senhor Jesus, isso é tremendo e maravilhoso. Nós da Jovem Profeta acreditamos nisso e acabamos de realizar a primeira Copa de Skateboard Jovem Profeta. Dá só uma olhada. Teremos muito mais. Dia 10 de agosto, com a presença de Rodolfo Abrantes, a grande final da Copa Jovem Profeta. Espero você lá, não fique de fora.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mega Vida e cada semana Deus tem nos abençoado para que você seja muito abençoado. No próximo sábado, no mesmo horário, nos encontramos aqui. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Dachem, a J. Castro e o Jovem Profeta. E se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato conosco. Queremos gerar um relacionamento com cada um de vocês. Você pode ter esse relacionamento conosco através das redes sociais e da nossa rádio web. Deus abençoe você e que essa semana seja surpreendente na sua vida. Fique na paz!